E aí, aqui Original Pessoa, faz muito tempo já que eu não posto vídeo aqui no canal, tipo um mês e mais dias, e eu vou explicar isso, a razão, né, no final do vídeo. Antes eu quero falar de dois temas. Eu sou ressonante, isso quer dizer que eu faço ressonância harmônica. Vira e mexe eu procuro na internet ressonância harmônica, para ver o que que as pessoas estão falando sobre, como tá o processo de cada um. Tem gente que está fazendo há bastante tempo, tem gente que acabou de começar, eu gosto de ouvir. Aí eu procurei recentemente e tal. Aí eu vi um cara falando, um tópico apareceu, chamou minha atenção. Tipo assim, Pablo Marçal está usando técnicas do professor Hélio Couto que são encontradas no livro Marketing e Arquétipo. Aí eu cliquei lá, assisti. Depois ele postou um vídeo dizendo que ele teve problema com a equipe do Hélio Couto, porque eles quiseram que ele removesse esse vídeo do ar para que a imagem do professor Hélio Couto não fosse associada com a uma figura indevida. Eu associei o Hélio Couto a literalmente um dos maiores marqueteiros do planeta e com reputação ilibada. Então, tipo, nossa, que perigo ser o mentor de um dos maiores experts do planeta. Oh! Segundo ponto, eu divulguei a produção intelectual do Hélio Couto através do livro. E terceiro ponto, eu aumentei as vendas desse livro porque várias pessoas foram me procurar para saber onde comprar esse livro. Nossa, que maldade eu devo ter feito pro senhor Hélio Couto. E ele ficou um pouco indignado nesse vídeo, ele demonstra essa indignação. Eu chego até a comentar no vídeo. Para minha surpresa, ele faz mais um vídeo em seguida e inclui o meu comentário no vídeo. O colapso da função de onda ou o poder de cocriar a realidade só pode funcionar para a centelha de quem está unida ao todo. Isso significa que qualquer desejo egoísta de manipular a vida, como deixar de ser perseguido politicamente, não funciona. Caso fosse assim, Jesus não teria sido crucificado. Para contextualizar, segue um trecho do vídeo em que ele expõe a conversa com a equipe do Hélio Couto. Aliás, o próprio Hélio fala que a mente cria a realidade, porque ele não criou uma realidade, através do poder da mente dele, em que suas palavras jamais seriam usadas por políticos. Sério mesmo? É assim que você entendeu a palestra do professor Hélio Couto? Você não deve ter escutado direito. De duas, uma. Falta estudo dos vídeos do Caminho das Palestras, disponível grátis no site do professor que eu divulgo no meu canal, ou a intenção desse rapaz é negativa. Creio que seja falta de estudo e por isso estou engajando aqui e ajudando o algoritmo a compartilhar. Meu caro e belo amigo, eu estudei o Caminho das Palestras. Não é porque uma pessoa estudou o conteúdo de alguém que esta pessoa tem que concordar univocamente com todos os conteúdos expostos por o sujeito. Meu amigo não tão belo, antes de discordar, certifique-se de que compreendeu. O segundo tema é que no ano de 2020, durante a pandemia, eu, eu, eu saí da casa do meu pai e fui morar sozinho no centro de São Paulo, que eu queria trabalhar, não queria me sentir inútil. Porque tinha muita gente parada e tal na pandemia, né? Não queria ficar daquele jeito. E o Rodrigo foi um cara que na época estava trabalhando como se fosse um gerente de uma pousada, vamos dizer. E eu aluguei um quarto nessa pousada e ele me falava umas dicas, ó, faz isso, não faz isso, toma cuidado com isso, com aquilo, tal. A gente conversava um pouquinho, tal. Só que de lá pra cá eu já passei por várias fases. Teve uma época que eu deixei a barba crescer bastante. Teve uma época que eu me desliguei da rede social e nessa época eu perdi contato com um monte de gente. Recentemente eu voltei a ter, vou explicar o porquê também no final do vídeo. E eu voltei a ter. Ele me chamou, ele viu que eu voltei a ter Instagram e tal, me chamou. A gente tava se atualizando um da vida do outro, como que tá e tal. Aí ele perguntou se ainda tá com o canal no YouTube, eu falei, tô. Ele viu e falou, nossa, eu tô acompanhando o professor Hélio Couto também. Falei, pô, interessante. Aí ele falou assim, Matheus, você consegue me responder uma dúvida?
Inclusive faz um vídeo falando sobre isso. Aí ele me mandou um áudio. A maioria das coisas que eu consegui, até mesmo esse emprego que eu tô agora, foi tudo pela lei da atração. Só que sabe quando você não conhece a lei da atração e pratica sem saber? Foi acontecendo, tem vários relatos, depois eu te falo. E eu comecei a assistir os vídeos dele, tudo, pelo porque eu comecei a entender sobre a lei da atração e não sabia que eu praticava, entendeu? Só que agora, como eu já conheço a lei da atração, fica mais difícil de praticar. Você tem que, tipo, soltar. Eu não consigo soltar. Ainda mais quando é relacionamento, alguma coisa assim. Nem que não seja relacionamento, alguma coisa que você queira muito. É o efeito Zanon, como é que é? Ah, faz tempo que eu não vejo o vídeo. Efeito Zanon, mas não lembro. É o soltar lá. Eu não consigo soltar. Mas é até esse emprego, que eu não estava ligado com a lei da atração, mas eu pratiquei sem lembrar e consegui esse emprego. Depois eu te falo nos meus relatos. Rodrigo, respondendo a sua pergunta. Quando você estava vivendo sua vida normal, a lei da atração estava funcionando para você, né? Agora tem um problema. Quando você descobre que o que estava funcionando para você é a famosa lei da atração, ou a chamada lei da atração, se não for famosa, às vezes você começa a pressionar. Você começa a esperar resultados. Sendo que antes, por não estar consciente daquele efeito, você não ia pressionar nada. Você vivia o dia a dia sem pensar no depois. Às vezes você estava focado no que tem que fazer para as coisas dar certo. Cara, eu acabei de ter um insight, estava falando disso com um barbeiro meu aqui. E falando disso, acabei por entender um negócio que eu ainda não tinha entendido. Que realmente, é assim, é porque às vezes falar uma coisa pode ser da boca pra fora. Não quer dizer que você fala um negócio que você sabe daquilo. E com isso eu quero dizer que quando a gente fala assim, tudo é mental, por exemplo, tá tudo na mente. Qual que é o nosso nível de compreensão em relação a esse tema? Até onde ele vai, será? O meu não ia muito longe não, até agora há pouco. E com isso eu quero dizer, eu vou explicar o que eu entendi. O professor, no livro Mentes Informadas, ele comenta no efeito Zenão sobre ele fala uma metáfora. Você ferve a água, mas se você ficar abrindo a tampa da panela para ver se ela ferveu, vai retardar o processo. Isso em termos práticos. Mas o que está por trás dessa metáfora? Se você está abrindo a panela toda hora para ver se a água ferveu, você está inseguro que ela vai ferver, você está com medo que ela não ferva, você está com pressa, enfim. E não é o sentimento propriamente dito que vai gerar um atraso no processo. O sentimento vai fazer você se comportar de tal maneira que atrase o processo, em termos práticos. Então, às vezes nesse tipo de situação que as pessoas não interpretam de forma adequada uma mensagem do professor Hélio Couto ou uma mensagem de alguém que tem um QI muito elevado. Porque a pessoa ela começa um tema, vamos supor, e já vai para consequências. Ela não fala sobre o processo que leva até a consequência, porque para ela tá claro. Mas às vezes a gente precisa pensar um pouquinho mais. Então, por exemplo, você está preocupado com relacionamento. Se você não se preocupa, ou seja, você solta, você desapega do resultado, que seja, sei lá, você quer casar, ter filho com ela, você desapega, para de pensar nisso um pouco. Pode até pensar, mas assim, dá tempo para pensar em outras coisas. Ou pensa assim, beleza, se eu quero isso, qual que é o processo para chegar lá? Se você foca no processo para chegar lá,
você vai sentir menos insegurança, menos medo, porque você vai saber mais ou menos o que que você tem que fazer para chegar. Você não vai ficar meio que navegando sem norte, sem destino. Para onde eu vou, o que que eu faço? Deixa o vento me levar, né? Como se fosse. É, Então, calma, deixa eu trazer mais exemplos para consolidar esse argumento, tá? Vamos lá. Quando você está num relacionamento amoroso, a coisa se torna um pouquinho mais complexa. Porque você não sabe, às vezes, o que esperar da pessoa. Porque às vezes ela tá, sei lá, feliz ou tá triste. Aí num dia ela te responde uma coisa, em outro dia ela te responde outra. Num dia ela responde pra você que vê o seu futuro, o futuro dela junto com você, em outro ela pode falar que não. Então isso atrapalha muito a criação de um plano, por exemplo. E é por isso, mais ainda, que o soltar é tão importante. Porque às vezes ela não é a pessoa certa pra você, né? Ou você não é a pessoa certa pra ela. E às vezes você quer que ela seja, ou você quer ser. E por quê? Você chegou a comentar comigo que a, você comentou comigo fora do áudio, você mandou um texto falando assim que você precisa de afeto, né? Você está se sentindo carente. Cara, isso é muito mais complexo do que soltar. Soltar não vai resolver. Você precisa olhar pra isso. Precisa olhar. Da onde está vindo essa carência? Às vezes é um relacionamento com a mãe, com o pai, que foi complexo, que gerou essa carência, que gerou esse sentimento de falta de amor e tal, falta de pertencimento. E por isso hoje você quer uma família e tal, entendeu? E às vezes essa pode ser a resposta, mas forçar isso pode ser uma péssima saída. Pode ser mais problema ao invés de que você resolva. Pode só agregar mais complexidade na situação. Então é muito difícil falar de um processo quando se trata de humanos, porque humanos são muito sentimentais, né? E muito surpreendentes, eles mudam, né? Toda hora, eu não mesmo não falei que eu fiquei sem Instagram, deixei a barba crescer, agora eu tô com Instagram, tô com a barba feita. Então, assim, é complicado falar disso, cara. Mas tentando agora concluir esse tema, eu achava que, sei lá, eu tô com medo de que o resultado não venha a dar certo. E aí por isso o resultado não vai dar certo. Sim, é verdade. Mas o que que leva o resultado a não dar certo? As atitudes que eu tomo baseado no sentimento de medo. Era isso que não tinha caído a ficha ainda. Eu achava que o sentimento por si só já alterava a consequência final. O que faz, mas que tem uma certa dinâmica física na experiência. Então, o que na minha mente estava meio que como metafísico, agora faz completamente sentido, químico, biológico. Para encerrar o vídeo, eu fiquei um tempão sem gravar, porque eu finalmente gravei um curso de inglês, dessa vez é privado, está à venda online, e eu me dediquei um tempo para produzir esse curso. Então, esse tempo eu acabei não gravando vídeos sobre as aulas do professor Hélio Couto. Então, foi por isso que eu fiquei afastado aqui do meu canal por um tempinho. E também por esse motivo que eu voltei a ter Instagram, porque por lá eu estou divulgando e fomentando a minha rede social para que, se as pessoas queiram saber quem é o professor de inglês delas, elas vão procurar o Instagram e vão ver que eu sou um ser humano igual a eles, que uma hora eu não sabia inglês. Enfim, eu tô lá no Instagram agora, de volta, né? E para também fechar o primeiro tema do rapaz, ele me perguntou se eu já tive alguma experiência com
se eu tiver algum contato com o outro lado da realidade, que porque ele diz que isso é um pouco ficcional, né? Que é meio fantasioso. O que o Hélio faz é mágico, é belo do ponto de vista ficcional, do ponto de vista mito poético. É belo isso que ele faz. Ele monta toda uma cosmovisão e adiciona personagens como Napoleão Bonaparte, Júlio César, Osho, etc. E é belo do ponto de vista ficcional. Eu não posso dizer que isso é belo do ponto de vista da realidade, porque eu não concordo, eu não acho que isso seja verdade. Todas as comparações que eu fiz em relação às canalizações dele não bateram. Ponto final. Vocês vão fazer eu ignorar o que os meus olhos estão percebendo agora? Bom, cara, eu não preciso responder se sim ou se não, mas se você se interessa por isso, solta. Deixa acontecer. Uma hora você vai descobrir. Um abraço. Caralho, da hora.